Que Deus abençoe a todos e que a graça do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida. Na mensagem de hoje, eu gostaria de me dirigir a você, ao senhor, à senhora, que apesar de ser uma pessoa cristã, uma pessoa religiosa, você sente muito medo da morte. Você é uma pessoa que, por várias razões, ainda carrega dentro do seu coração, dentro da sua alma, um receio com respeito à sua salvação. Você, por mais que se esforce, por mais que você lute, por mais que você tente se convencer, há uma interrogação no seu interior e que você não consegue, de fato, estar seguro na sua salvação. O tempo, os anos, os meses que você vem ouvindo a palavra de Deus, vem ouvindo sobre muitas coisas da Bíblia Sagrada, do Evangelho, não consegue produzir no seu interior uma confiança que te dê paz com respeito à sua vida após a morte. E eu vou dizer a você o porquê. Qual a razão dessa insegurança? Nós somos resultado do ensinamento que recebemos. Você é prova, você testemunha de que o nosso Senhor Jesus, por muitas e muitas vezes, ele censurou os fariseus, os religiosos, porque eles colocavam sobre as pessoas um peso que eles mesmos não podiam, não tinham condição de carregar. Não é verdade? E você hoje, apesar do tempo decorrido, se sente uma pessoa condenada. E eu vou explicar por quê. Porque você foi ensinado, o senhor, a senhora foi ensinado, que a sua salvação depende de você. Que você tem que merecer a salvação. Você já deve ter ouvido uma mensagem dizendo assim, que você deve se esforçar por entrar pela porta estreita, porque larga e espaçosa é a porta que conduz à perdição. Você já ouviu essa mensagem, não ouviu? Mas você sabia que Jesus é a porta? E quando você lê na Bíblia sobre essa passagem, saiba que você deve escolher a porta estreita. A porta que poucos escolheram. E por que poucos escolheram na época do Senhor Jesus? Porque não aceitavam ele, não aceitavam os ensinamentos dele. Então, quando você aceita o ensinamento bíblico, quando você aceita, se submete ao ensinamento do Evangelho, você está optando pela porta estreita e não pela porta larga. Mas o que foi ensinado a você é que a porta estreita é a porta do sacrifício e que você deve se sacrificar para você garantir a sua salvação. Não é verdade? Que você tem que se esforçar para você não pensar coisas erradas, para não falar coisas erradas, para não fazer coisas erradas, para não cometer injustiça, para não cometer nenhum tipo de pecado, porque uma vez você cometendo pecado, então você perde a sua salvação. Amigo, amiga, preste atenção. Se nós formos perder a nossa salvação todas as vezes que nós cometemos um pecado, então nós vamos perder a salvação todos os dias. Todos os dias nós estaremos jogando fora a nossa salvação. Ou seja, você ganha hoje e perde amanhã. Ganha depois de amanhã e perde no outro dia. E isso vira um ciclo vicioso. Porque nós somos pecadores. Pecamos no pensar, no agir, no falar, enfim. O pecado faz parte da natureza humana de qualquer pessoa, inclusive daqueles que se consideram mais santos, mais justos, mais perfeitos, mais religiosos. Todos nós podemos conjugar o verbo pecar, porque somos pecadores. Está compreendendo? Então, quando você coloca sobre os seus ombros a responsabilidade da sua salvação, você vai fracassar.
Por quê? Porque no primeiro deslize, no primeiro pensamento errado, na primeira atitude errada, o diabo vai falar assim para você. Tá vendo? Você jogou fora a sua salvação, porque você acabou de pecar. Você errou, então você não tem mais direito a entrar no céu. Você não tem mais direito a entrar na presença de Deus. E é por isso que você, por mais que frequente uma igreja, por mais que você se dedique, por mais que você se esforce, ainda carrega no coração aquela dúvida. Será que eu realmente tenho salvação? Será que se eu morresse hoje eu seria salvo? Eu teria o meu lugar garantido no céu? Mas eu quero dizer para você que a sua salvação não depende de você. A sua salvação depende do Salvador. Quando você aceitou Jesus como Senhor e Salvador, você recebeu de presente a vida eterna. A vida eterna não dura um mês, não dura 2 dias, não dura 1 ano, não dura até o próximo pecado. A vida eterna é a vida eterna. Senão não seria vida eterna, seria vida momentânea. Não é verdade? O presente que Deus nos dá é a vida eterna para aqueles que aceitam Jesus como Salvador. Ora, eu pergunto ao senhor, à senhora, qual a razão de eu precisar de um Salvador se eu posso me salvar por conta própria? Se eu preciso de um Salvador, é porque eu cheguei à conclusão que eu, por mim mesmo, não posso ser salvo. Com as minhas próprias forças, com o meu próprio esforço, com o meu próprio sacrifício, com a minha própria dedicação, eu não posso ser salvo. Então eu recorro ao Salvador. E aí que entra o nosso Senhor Jesus, que Ele, sendo santo, se fez pecador no nosso lugar. Ele sofreu em nosso lugar. Ele morreu em nosso lugar. Ele nos substituiu na cruz para que nós tivéssemos a salvação. Ele foi condenado para sermos absolvidos. Ele foi condenado em nosso lugar. Ele trocou de lugar conosco. Então, quando você compreende que a sua salvação não depende de você, mas a sua salvação depende do Senhor Jesus e você já o aceitou como Salvador, é como se você tivesse entrado na Arca de Noé. Lá fora está tudo desabando, mas você está seguro porque você está dentro da Arca da Salvação. E o Senhor Jesus é essa Arca da Salvação. Quando você está nele, você está salvo, você está protegido. E ainda que você balance de um lado para o outro, ainda que você tropece e caia, ainda que você dê algum deslize, você ainda está dentro da arca. A tempestade é grande, mas você cai dentro da arca. Você não cai do lado de fora, você cai do lado de dentro. Então você permanece dentro do plano da salvação. Você só perde a sua salvação se você sair da arca. Se você abandonar Jesus, se você largar Jesus, então você jogou fora a sua salvação. Mas ainda que você cometa erros, falhas, deslizes, e isso todos nós cometemos, saiba que você ainda está dentro do plano da salvação. Olha o que diz aqui Efésios capítulo 2, versículo 8. Diz assim, olha. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. Não é? Muito interessante. Pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, diz o texto sagrado. É dom, é presente de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Então, amigo e amiga, tire essa responsabilidade dos seus ombros, porque o Senhor Jesus já carregou essa cruz por você. Você é salvo por ter aceito o Senhor Jesus como Salvador. Você não precisa ser santo para ser salvo. Você se torna santo por reconhecer o tão grande presente que Deus lhe deu. Esse dom maravilhoso que Deus deu, que é a salvação. O privilégio, a satisfação, o amor que você passa a carregar dentro do seu peito por saber o que Jesus fez por você, te torna uma pessoa santa, cada vez mais afastado do pecado. Quanto mais você contemplar a glória de Jesus, mais e mais você estará sendo transformado, aperfeiçoados em Cristo. Nós não somos perfeitos, nós estamos sendo aperfeiçoados em Cristo. Essa é a graça do Senhor Jesus. Tá certo? Eu quero falar mais sobre esse assunto nesta quarta-feira, às 7h30 da noite, na Graça e Verdade, a Igreja da Restauração, aqui em Indaiatuba, na Rua Pedro Gonçalves, 1041. Quero falar para você a semelhança que há entre Adão, lá no paraíso, e o apóstolo Pedro.
há dois momentos aqui muito semelhantes. E esses dois momentos se assemelham a momentos da nossa vida também. Venha aprender. Venha nesta quarta-feira aprender o que a história de Adão e de Pedro tem a ver comigo e tem a ver com você. Eu aguardo por todos. 7h30 da noite nesta quarta-feira. A todos um forte abraço, que Deus abençoe e até lá.